O vídeo de hoje nós vamos explorar o tema sobre o sagrado feminino e a sua conexão com as fases da Lua. O objetivo desse vídeo é proporcionar um real conhecimento sobre o desenvolvimento espiritual das mulheres na nossa Umbanda e também para os homens que precisam e desejam entender a importância do sagrado feminino. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo, a benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. Hoje nós vamos fazer esse bate-papo, tem uma finalidade iniciática sim. A nossa religião é uma religião iniciática, os mais velhos vão recebendo ensinamentos, conforme o tempo vai passar. E esse vídeo, como eu falei, ele é importante para que as mulheres se entendam. Sim, é verdade. Mas também é muito bom para que todos os pais de santo também possam ouvir esse vídeo, assistir, melhor dizendo, e começarem a prestar atenção nas suas próprias filhas de santo. É muito interessante que a gente comece a entender. Mas hoje o vídeo é direcionado para as mulheres, sim. Ainda mais essa faixa passando dos 40 anos, que é quando ela começa a sair de uma fase do seu desenvolvimento espiritual para uma outra fase, e é mais ou menos nessa faixa etária que as mulheres recebem a sua coroação, a sua confirmação como mãe de santo. Então realmente vai dar uma boa ajuda, vai fazer realmente um esclarecimento muito grande. E se você gosta de resgatar a oralidade dos mais velhos, saber como é que era feito determinado procedimento religioso há muito tempo, se você gosta de ter essas informações, eu tive a oportunidade de conviver com os cabeça branca, Então se inscreve no nosso canal, assina lá a sua inscrição, deixa o seu like, o seu comentário. E isso é muito importante para mim, para que vai servir como um feedback. Eu vou então saber se o Vozes de Umbanda está cumprindo a sua finalidade, que é fazer alguma coisa que presta mesmo à distância. Vamos começar entendendo o que é o sagrado feminino que tanto a gente ouve, Que é o sagrado feminino, que é o meu sagrado feminino. Então, sagrado feminino é a valorização e o culto às energias da mulher. É propriamente dito o reconhecimento da importância da mulher, tanto individualmente como em grupo. É uma forma da espiritualidade que destaca as experiências únicas que as mulheres têm, que sempre está no sentimento de amorosidade, de acolhimento, a sensibilidade feminina, a intuição, aquela parte mística da força da mulher. E assim como a Lua percorre todo o seu ciclo no céu, a jornada espiritual da mulher também ela é regida por ciclos. Cada fase da Lua reflete diferentes e importantes aspectos na vida das mulheres, desde a autoconfiança até novos desafios. E isso é muito fascinante da gente observar, como as coisas e os aspectos se entrelaçam nas fases da Lua que se sucedem no caminhar espiritual das mulheres. Por exemplo, a fase da Lua nova, ela ainda nem apareceu na sua totalidade no céu. Assim como essa lua nova é a mesma etericidade, a mesma energia de Yansan, as mulheres estão se descobrindo na sua jornada. Estão começando a descobrir e construir a sua autoconfiança. Elas estão prontas para abraçar todas as possibilidades na sua vida. E assim como Yansan, elas estão corajosas e determinadas mesmo para enfrentar todos os desafios. E à medida que a lua cresce, ela vai se tornando crescente, chega mais próxima à força da Oxum. E ela, representando a energia feminina propriamente dita, a gente já começa a entender que a partir daquela vontade inicial que ela tinha de romper os seus limites e procurar algo novo, ela começa a colher ensinamentos, ela começa a crescer e se expandir. É essa fase da Lua que a gente joga para dentro do desenvolvimento espiritual da mulher e se coincide com essa força da Oxum. Então ela está numa fase de crescimento, absorção, ela está entrando numa fase de conhecer a energia masculina, ela já está pronta para ser fecunda e
melhor dizendo, ela está pronta para ser fecundada. A energia da mulher já está prontinha para poder receber todos aqueles ensinamentos e aí então ela partir para uma segunda fase. E aí da lua crescente para a próxima fase, a gente entra na lua cheia. E aí nessa fase a gente está muito mais associado à força da Iemanjá. E assim como Iemanjá ela representa a plenitude, a maternidade das mulheres umbandistas, ali elas já receberam os ensinamentos, elas alcançaram um nível de sabedoria e de conhecimento. E isso vai permitir que elas também não só se autocuidem, mas como elas começam a passar de cuidar daqueles que estão próximos a ela mesma. Então seria uma terceira fase no desenvolvimento espiritual das mulheres. E aí, por fim, da lua cheia chegando na lua minguante, é quando essa fase da lua ela começa a perder o seu brilho. Ela já está começando a se conectar com as energias, com a força de Nanã. E assim como Nanã representa a sabedoria, representa a tradição, a ligação com a ancestralidade, as mulheres nessa fase do seu desenvolvimento espiritual já são extremamente reconhecidas. Ela foi feita, fizeram suas escolhas, seguiram com força, seguiram com plenitude. Desde aquele primeiro dia que tomou a iniciativa de entrar na nossa Umbanda, com aquela fase da lua nova com a força de Yansan, ela vem crescendo com a fase da Oxum, atinge a plenitude do amor, do acolhimento, da fase da Iemanjá na lua cheia, e agora ela começa já a preparar até as pessoas que vão tomar o lugar dela, propriamente dita uma filha de santo, né? É nessa fase que elas são realmente consagradas, elas são reconhecidas como grandes mães de santo, certo? Então é a fase da plenitude da sabedoria, não é? Aonde o corpo físico começa a ficar frágil, mas o seu corpo mental começa a subir e expandir de uma maneira impressionante. Então, dentro da Umbanda, o reconhecimento do sagrado feminino, ele deve ser valorizado e deve ser celebrado. As mulheres devem ser honradas por sua capacidade de se conectar com o divino, de nutrir, de curar, de guiar, mas também não só ela, como assim todos aqueles que cercam ela. O sagrado feminino é o despertar, aonde a mulher encontra a sua voz, a sua verdade, o seu propósito, irradiando luz e amor na sua jornada e na jornada daqueles que acompanham a ela mesma. Agora que a gente começou a entender a importância do sagrado feminino, a gente pode fazer a correlação das fases da Lua na jornada espiritual das mulheres. E a gente vai explorar agora essa relação. Na Lua crescente, é a fase da independência. É a fase da Lua nova. A Lua que ainda não é visível no céu. É a Lua vermelha, a Lua de sangue. Ela representa um novo começo. Da mesma forma, as mulheres, nesse início da sua caminhada, elas estão em busca da sua independência. Elas estão se libertando de amarras emocionais e padrões que nada têm a agregar na vida dela. E assim como a lua nova ela está se renovando no céu, a vida das mulheres se abre para um novo caminho, renovando a sua caminhada espiritual. Então essa é a primeira fase daquela decisão que a mulher tem em sentir o chamamento para a religião, para a Umbanda, e aí ela segue. E a autoconfiança vem com a lua crescente. A lua vai crescendo no céu, assim como a sua autoconfiança, assim como o seu autocuidado. Ela começa a ganhar mais luminosidade e as mulheres começam a ficar mais confiantes em si mesmas. Elas começam a ampliar cada vez mais as suas intuições, começam a ampliar cada vez mais a sua ligação com o divino, com o sagrado. Depois então chega a lua cheia, a estabilidade emocional. Nessa fase da lua, como ela está completamente iluminada e também muito mais intensa, a estabilidade, as mulheres nessa fase do seu desenvolvimento espiritual, elas já têm uma boa estabilidade emocional. Elas começam a aprender a lidar com emoções,
com frustrações. Já aprendem não, elas já aprenderam, mas agora elas põem na prática. Elas lidam muito bem com as desilusões, com as frustrações, com as preocupações. Ela já está no seu auge emocional. É claro que é tudo também dentro de acordo com cada personalidade. A gente não pode misturar o arquétipo de um orixá com a personalidade de uma pessoa, certo? Mas é uma correlação com o caminhar espiritual de cada filha de santo. Então ela chegou naquela plenitude e ela começa a perder o brilho, ela entra na fase da lua minguante. E aí a gente tem a conexão, como eu falei, de Nanã. É aquele autoconhecimento dela já começa a transbordar a sua sabedoria. Ela começa a distribuir a sua palavra para todos aqueles que cercam ela. Ela passou por aquele processo do autoconhecimento, aquela transição da lua cheia para a lua minguante, e agora, mesmo sem aquele brilho e o vigor da juventude, ela está colocando toda a sua luz de sabedoria para fora. A conexão com o sagrado feminino, na própria ancestralidade da mulher, começa a agir de uma forma maravilhosa. É por isso que a gente vê muitas ialorixás, muitas ias, muitas mães de santo, já são senhorinhas e são extremamente respeitadas. É nessa fase que a luz da sabedoria rebrilha em todas as mulheres que já percorreram todo esse ciclo lunar. E a gente não pode deixar de esquecer que a cada mudança dessa fase da lua existe um ciclo de mudança. Esses ciclos são aqueles momentos onde que as mulheres começam a construir a sua sabedoria, começam a construir o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, começam a construir o seu autocuidado, começam a construir a sua visão mais aguçada, mais ampla, começam a adquirir cada vez mais sabedoria, lições de vida. Elas começam a ter mais coragem, a ter mais mão para pôr nas coisas, né? Em cuidar das coisas do centro, do ilê, da casa, dos filhos de santo. Cada fase, cada mudança da fase lunar sempre traz alguma característica. E a gente pode entender, por exemplo, da minguante, da nova para crescente. Aquele ímpeto da lua nova vai diminuindo, porque ela vai começando a entender o seu papel. Da mesma forma, daquela fase que fica entre a crescente e a cheia, ela já nutriu o seu amor próprio, ela já estava sendo preparada para receber os ensinamentos. E nessa fase ela começa a reconhecer, ela começa a se reconhecer como pessoa, atingindo a sua maturidade espiritual e intelectual, e começa a se preparar então para brilhar cada vez mais no terreiro. Cada uma dessas fases de transição da fase propriamente dita da lua, ela traz benefícios para a mulher. É o preparo, é justamente a transição. E a gente precisa prestar atenção que em toda transição traz um estresse, traz uma dificuldade. Toda transição de uma fase da lua para outra há um preparo daquela caminhada espiritual da filha de fé. E é esse preparo, é essa transição que a gente precisa prestar atenção e dar apoio a todas as nossas filhas de santo. Agora, fazendo uma correlação no desenvolvimento espiritual das mulheres, certo? Das fases da lua com os arquétipos dos orixás, a gente vai entender que desempenha um papel bem significativo que vai ajudar muito a gente a entender as nuances, os caminhos espirituais do desenvolvimento das nossas filhas de fé. Vamos seguir em frente. Pausa para um cafezinho que eu já falei muito já. Pronto? Já tomou uma água, tomou um cafezinho? Aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você gosta de resgatar a oralidade dos mais velhos, relembrar procedimentos antigos que já estão esquecidos,
manter essa tradicionalidade da nossa Umbanda, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comentário, que isso é importante para mim, vai me servir como feedback para eu saber se o Vozes de Umbanda está realmente atingindo a sua meta, que é fazer alguma coisa que presta mesmo à distância, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever não. Bom, então a fase da lua nova, ela está correlacionada com o arquétipo de Yansan, aventureira, corajosa, destemida, guerreira, independente, impetuosa, impulsiva, líder, protetora. Ela é a orixá dos ventos e da tempestade. E assim como na lua nova, que representa um novo começo, Yansan traz essa energia da renovação espiritual. Nessa fase, as mulheres estão prontas para deixar a sua vida antiga para trás, que não lhes serve mais, liberando padrões antigos e abrir espaço para as novas experiências. E Yansan impulsiona elas a buscarem novas aventuras, territórios desconhecidos, autoconfiança, coragem. E então, depois que passou aquele ímpeto e aquele impulso, é a hora de começar a absorver conhecimento e a lua crescente. A lua crescente está relacionada assim com a Oxum, a amorosa, sensual, doce, materna, feminina, cuidadora, generosa, sedutora, vaidosa, é a orixá do amor. E assim como na lua que cresce, nessa fase as mulheres estão despertando a sua estabilidade emocional, nutrindo seu amor próprio e pelas outras pessoas. O Oxum traz a energia do amor incondicional e da compaixão, guiando as mulheres na sua jornada de autocura, autotransformação. E é nessa fase que elas estão abrindo para novas possibilidades, aprendendo a cuidar de si e dos outros de uma maneira gentil e amorosa. Passado essa fase de absorção de conhecimento, de autoconhecimento também, a gente chega na plenitude das emoções, na maturidade da mulher. A fase da lua cheia está relacionada com o Iemanjá, sim. Sábia, protetora, nutridora, intuitiva, emocional, maternal, compassiva, poderosa, conectada com a ancestralidade. É a orixá dos mares e oceanos, não é isso? Então as mulheres elas estão conectadas com essa plenitude emocional e espiritual. E assim como a lua cheia ilumina a noite, Iemanjá traz a energia da sabedoria ancestral e da intuição. Ela guia as mulheres no seu processo de autoconhecimento e fortalecimento. É a conexão com o do divino sagrado. E é nessa fase que as mulheres estão em harmonia com o seu interior, desenvolvendo um profundo estado de proteção e cuidado consigo mesmo e com todos aqueles que a cercam. E aí então, naquele seu auge do brilho, ela começa a perder o seu brilho, entrando na fase minguante, e ela está relacionada com a fase de Nanã. Sábia, introspectiva, transformadora, curadora, protetora, purificadora, ligada mais ainda à sabedoria ancestral, paciente, contemplativa, é a orixá da sabedoria e da transformação. E assim como a lua minguante diminui a sua luminosidade, as mulheres estão em autoconhecimento pleno e liberando o que não serve mais. Nanã traz essa energia da introspecção, da renovação espiritual. E é nessa fase que as mulheres se encontram num processo de limpeza espiritual e purificação. Elas começam a se liberar de hábitos limitantes. Elas começam a empregar a sua sabedoria adquirida e a sabedoria espiritual, fortalecendo elas mesmas e aqueles que estão perto dela mesmo. Agora que a gente fez essa conexão, é claro que tudo no universo tem o seu lado de luz e de sombra. E as dificuldades que todas as filhas recebem, passam no seu desenvolvimento espiritual, é exatamente o lado sombra desse arquétipo das Iabás, das fases lunares. Então, se a gente prestar atenção na fase da lua nova, com a conectividade com Yansan, que é aquela força guerreira para frente, de decisão, de liderança, o que está ao contrário no desenvolvimento espiritual, no seu lado de sombra, é a falta de liderança, de ímpeto, é a falta de coragem,
Então é nessa fase aonde que a gente começa a gente começa a determinar aquilo que nos falta. É só a gente fazer essa conexão das fases da Lua com as Iabás no processo de caminhada espiritual das filhas de santo. E tem que ter um grande tato, um grande carinho, não só com as filhas de santo, como os homens também, porque isso reflete também na vida do homem. Ninguém é 100% homem, ninguém é 100% mulher. Todos nós temos o nosso equilíbrio. A natureza funciona através do equilíbrio. E é dessa maneira que nós, que somos responsáveis por um terreiro, a gente consegue identificar a dificuldade nos filhos e especialmente nas filhas de santo. Cabe a nós ajudar a caminhada deles. Então as fases da Lua estão correlacionadas aos arquétipos das Iabás. E todo esse reflexo é refletido nas filhas de santo, nas filhas da nossa Umbanda. Cada fase e cada orixá traz as suas energias, traz as suas características que impulsionam o desenvolvimento, a autoconfiança, a estabilidade emocional, o amor próprio, o cuidado com a saúde, a busca por novos desafios. E à medida que as mulheres vivenciam essas diferentes fases da Lua, elas se conectam cada vez mais com os arquétipos das Iabás. E elas encontram oportunidade para se desenvolver espiritualmente. A cada fase traz essas energias únicas que oferecem às mulheres um grande crescimento e fortalecimento na sua própria caminhada espiritual. E assim eu fico por aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado a compreender a caminhada espiritual das filhas de santo na nossa Umbanda. É muito importante a gente observar isso, porque a gente vê filhas de santo extremamente perdidas no seu desenvolvimento, na sua caminhada espiritual. Antes de tudo, reconheça onde que está a sua fase. Qual fase da Lua que você está? Qual fase de conectividade com as Iabás você está? Um forte abraço. Que Oxalá nos abençoe.